Olá pessoal, vamos continuar com a nossa aula sobre soluções. Agora a segunda parte da aula, em que vamos tratar de concentração das soluções. Aqui da concentração comum e da concentração molar, ok? Bom, vamos imaginar então que eu vou aqui preparar uma solução num recipiente. Para isso eu coloco um solvente, no caso água, ok? Como solvente, e nesse solvente dissolvo um soluto. Vamos imaginar que seja cloreto de sódio, ou sal de cozinha, ok? Muito bem. Vamos colocar 4,68 gramas de sal de cozinha, do cloreto de sódio, em água. Eu vou completar a água até 200 ml. Então, eu vou ter uma solução de 200 ml. É importante observar que eu não coloquei 200 ml de água. Eu completei com a água até 200 ml. Ou seja, e aí o volume total é o volume da solução, da mistura água-sal de cozinha. Ok? Tá certo que eu coloquei pouquinho de sal de cozinha, ele quase não interfere, quase ele não contribui com o volume, mas alguma coisa ele está contribuindo, ok? Então, os 200 ml corresponde à solução toda. Vamos considerar um segundo caso, em que eu coloque agora um pouco mais de sal, coloque 23,4 gramas de cloreto de sódio, mas coloco também mais água. Aí eu coloco 800 ml de água, ok? Numa terceira solução, eu coloco 187,2 gramas. Olha só, quase 200 gramas de sal. Mas eu completo para 8 litros. Então, observe que no primeiro caso eu completei para 200 ml, no segundo eu completei para 800 ml e no terceiro para 8.000 ml. Ou seja, 8 litros, tá? No primeiro caso, eu coloquei 4,68 gramas de cloreto de sódio, no segundo, 23,4 e no terceiro, 187,2. Bom, então, se eu perguntar qual tem menos sal, o primeiro tem menos sal, é óbvio, tem só 4,68 gramas. Qual tem mais sal? O segundo tem mais sal, 187,2 gramas. A questão é que, junto com esse sal, foi colocado água, também em quantidades diferentes. Então, se eu perguntar qual está mais salgado, essa relação de estar salgado ou não é uma relação entre o que tem de sal e o que foi colocado de água, não é isso? Bom, mas nós já vimos que o químico ele não usa esse termo, qual está mais salgado, né? Esse é um termo cotidiano. Então ele não diz qual está mais doce ou menos doce, qual está mais forte ou mais fraco, né? O químico usa qual está mais concentrado, ok? Então esse termo concentrado ou diluído, né? Nós já vimos sobre isso, é o termo utilizado entre os químicos, ok? Então, qual dessas três soluções é a solução mais concentrada? Como saber, então? Eu sei identificar qual tem mais, qual tem menos sal, mas eu preciso ter uma relação entre essa quantidade de sal que foi colocada e o volume total de água que está presente ali, que formando a solução, certo? Bom, então, para que eu possa entender e identificar qual está mais concentrado ou não, eu preciso criar um padrão. Então, é como se eu pegasse essas três soluções e imaginasse as três num mesmo padrão, no mesmo volume, ok? Então, digamos que essa primeira solução fosse preparada para 1 litro. 1 litro é o padrão que a gente utiliza, entendeu? Então, se eu fosse preparar uma solução exatamente igual a essa primeira,
mas que fosse 1 litro e não 200 ml, eu teria que fazer o quê? Eu teria que colocar 5 vezes mais sal do que eu coloquei. Porque 1 litro tem 5 vezes mais volume que os 200 ml. Entendeu? Ou seja, eu teria que colocar 23,4 gramas de cloreto de sódio. Porque 4,68 vezes 5 dá 23,4. Como 200 ml vezes 5 dá 1 litro, ou seja, dá 1000 ml. Então eu transformei essa minha primeira solução para 1 litro. Vou fazer a mesma coisa com a segunda. Vou transformar para 1 litro. Eu vou projetar essas informações todas como se fosse 1 litro. Como é que eu faço para que isso aqui seja projetado para 1 litro? Bom, como eu coloquei 23,4 gramas em 800 ml, para que 800 ml seja comparado a 1 litro, o que eu faço? Eu divido 800 por 8, porque daí me dá 100 ml, e multiplico por 10 para me dar 1 litro. Entendeu? Então, se eu fizer isso com o volume, eu faço a mesma coisa com a quantidade de sal que eu coloquei. Então, 800 dividido por 8 vezes 10 dá 1000 ml, ou seja, 1 litro. 23,4 dividido por 8 vezes 10 dá 29,25 gramas. Então, observe que, no primeiro caso, quando eu transformo para 1 litro, eu tenho, na verdade, 23,4 gramas se ela fosse preparada para 1 litro. Enquanto que no segundo caso, os mesmos 23,4 gramas já foi colocado, só que para 800 ml. Se eu fosse projetar para 1 litro, eu deveria ter colocado 29,25. E o segundo caso? Bom, o segundo caso é o terceiro caso. Eu coloquei 187,2 gramas de cloreto de sódio. Mas eu preparei 8 litros. Então é pegar a quantidade em litros e dividir por 8, que eu já tenho 1 litro. A mesma coisa eu faço com 187,2. Então, 8.000 ml dividido por 8 dá 1.000 ml, ou seja, 1 litro. Então, 187,2 dividido por 8 dá, olha só, 23,4. Oh, a coincidência. Esse terceiro caso tem 23,4 gramas se fosse feito para 1 litro. O primeiro caso também dá 23,4 se fosse preparado para 1 litro. Então, eu vou ter aí finalmente, as concentrações de cada uma dessas soluções. Entendeu? A concentração do primeiro é 23,4 gramas de soluto para cada litro de solução. No segundo, 29,5 gramas para cada litro. E no terceiro, 23,4 gramas para cada litro. Então, a concentração comum é a relação entre a massa que eu coloquei de sal, no caso, o soluto, que está dissolvido ali na solução, ou seja, no volume total da solução. Ok? Então, a concentração comum expressa, me informa a massa de soluto que está presente em 1 litro de solução. Entendeu? Então, a concentração comum de cada um deles seria 23,4 gramas por litro para o primeiro caso, 29,25 gramas por litro para o segundo caso, 23,4 gramas por litro no terceiro caso. Então, eu posso perceber que tanto o primeiro como o terceiro caso são soluções iguais. Iguais em termos de concentração, ou seja, apresentam a mesma concentração. Elas foram feitas em quantidades diferentes, tanto de sal quanto de água, mas a concentração foi a mesma. Porque a relação que existe entre a massa de soluto e o volume total é igual. Ok? Muito bem. Mas a pergunta, qual solução está mais concentrada? A mais concentrada é a segunda.
ela tem uma concentração 29,25 gramas por litro. Então, esta é a mais concentrada. Ok? Então, acabamos de ver uma concentração em termos de massa, né? A massa de soluto presente na solução. Ok? Mas eu poderia tratar isso em termos de mols, ao invés de massa. Para isso, ao invés de considerar 4,68 gramas de sal de cozinha, eu teria que colocar mols de sal de cozinha. Então aí a relação seria diferente. Nós temos que lembrar que o cloreto de sódio é formado por sódio e cloro. O sódio tem massa 23. O cloro, 35,5. Valores que eu tiro lá da tabela periódica. Então, 1 mol de sódio pesa 23 gramas, 1 mol de cloro pesa 35,5 gramas. Então, 1 mol de cloreto de sódio vai pesar 58,5 gramas. Então, esse é o valor do mol do sódio, a massa de 1 mol dele. Ok? Muito bom. Então, nós podemos dizer que 4,68 gramas dividido por 58,5, que representaria o valor do seu mol, dá 0,08. Então, eu vou ter 0,08 mols em 200 ml de solução. É isso que eu tenho no primeiro caso. Ok? No segundo caso, vai dar 0,4 mols. Então, eu tenho 0,4 mols em 800 ml de solução. Já no terceiro, vai dar 3,2 mols em 8 litros. O que nós precisamos, então, é transformar tudo isso para o padrão. E aí nós vamos ter a seguinte situação. No primeiro caso, se eu pegar 0,08 e multiplicar por 5, vai me dar 0,4 mols em 1 litro. No segundo caso, eu vou ter 0,5 mols em 1 litro, né? Que eu divido por 8 e multiplico por 10. No terceiro caso, eu vou ter 0,4 mols em 1 litro. Observe que o primeiro e o terceiro caso têm concentrações iguais, como nós já tínhamos visto. Então, eu vou ter, né, neste caso, a concentração molar. Então, a concentração molar já é quantos mols tem em 1 litro de solução? Quantos mols de soluto estão ali em 1 litro de solução? Então, no primeiro caso, 0,4 mols por litro. No segundo, 0,5 mols por litro. No terceiro, 0,4 mols por litro. Conforme nós já tínhamos visto, o primeiro e o terceiro têm mesma concentração. Então, nós temos aqui 2 tipos de concentração. Nós vimos a concentração comum, que é a concentração em massa por volume, portanto, é gramas por litro. E a concentração molar, que também é chamada de molaridade, ok? Então, a molaridade da minha solução seria quantos mols de soluto estão em 1 litro de solução, ok? Muito bem. Vamos pegar, então, esse segundo caso aqui e vamos lembrar as concentrações comum e molar das duas, né? Desta solução 2, ok? Muito bem. Então, nós vimos que a concentração comum é a massa por volume, a massa do soluto pelo volume da solução. E que concentração molar, também conhecida como molaridade, é o número de mols de soluto pelo volume da solução. Muito bom. Então, vamos lembrar os valores, né? Concentração comum, 29,25 gramas por litro. E a concentração molar, ela é a quantidade de mols que está em 1 litro. Portanto, primeiro eu encontro o número de mols, não é isso? Eu preciso encontrar o N1, que é o número de mols.
Então, eu pego 23,4, divido por 58,5, tenho 0,4 mols. Peguei a massa e dividi pelo valor de 1 mol. Ok. Com isso, eu vou ter 0,4 dividido por 0,8, que me dá 0,5 mols por litro. Então, as concentrações comum, 29,25 gramas por litro, e concentração molar, 0,5 mols por litro. Bem, mas vamos observar um detalhe, né? Molaridade, ou seja, a concentração molar, é N1 sobre V. E o que é N1 mesmo? N1 é massa 1 pelo mol, certo? Ah, mas espera aí então. Se eu substituir no lugar de N1 aqui na molaridade, eu colocar massa 1 sobre mol. Então fica assim, ó. Molaridade vai ser massa 1 dividido por mol vezes volume, certo? Massa 1 vezes 1 é massa 1 mesmo. Mol vezes V, então vai ficar o mol vezes V. Tá, mas o que é M1 sobre V? Olha que coisa. M1 sobre V é concentração. Tá vendo? Então, eu posso substituir M1 sobre V por concentração. Olha como o valor dá o mesmo. Então, molaridade é concentração sobre o mol do soluto. Entendeu? Ou seja, se eu pegar 29,25, que é a concentração comum, e dividir por 58,5, que é o valor do mol do meu soluto, dá o mesmo 0,5. Então, existe uma possível relação entre concentração molar e concentração comum. Então, resumindo as fórmulas, eu vou ter concentração comum, massa 1 sobre V, molaridade N1 sobre V, ou M1 sobre mol vezes V, ou concentração sobre mol. Então, 4 maneiras de representar essas concentrações, ok? Em termos de fórmula, tá ok? Então, vai depender muito daquilo que nós estivermos necessitando, né? Dos dados que forem fornecidos e tudo mais, eu uso uma ou uso outra fórmula. Mas tudo tem as suas relações. Qualquer uma delas que você utilizar, você vai encontrar o resultado final, né? É tudo uma questão apenas de usar aquela que melhor convém. Ok, pessoal? Então, era isso que nós tínhamos para falar sobre concentração comum e concentração molar. Ok? Até mais, então. Tchau.